Bom dia, amados, novamente. Nós vamos agora para o tempo da palavra. E antes, nós temos a nossa... Obrigado, Lucas. Antes de pedir para os alunos saírem, eu vou pedir para os professores ficarem em pé, né? Os professores, professoras, né? No geral. Pronto, Isso, pode... Cadê eles, os professores? Talvez alguns já partiram para lá, para a sala, né? Pronto, tem alguns aqui. Ótimo, pronto, apareceram. Vala apareceu, muito bem. Bom dia, professores. Gente, nós temos uma equipe, né? Então é muito importante você encorajar a sua família, tá bom? Nós temos uma equipe à disposição para ensinar as nossas crianças, nossos jovens, né? Adolescentes. Eu louvo ao Senhor por essa equipe. Podem partir agora com a... Vamos dividir agora, tá bem? Ok. Pronto. Sai uma boa turma, né? Nós ficamos aqui. Você que está nos visitando hoje pela manhã, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui conosco, ouvindo a palavra. Nós somos uma igreja fundamentalista, uma igreja tradicional, firmada nas Escrituras, pautada sobre a autoridade maior, a palavra de Deus. E hoje pela manhã nós daremos continuidade ao nosso estudo, falando sobre, qual é o nosso tema? Maturidade cristã. Obrigado, Samir, que Deus lhe dê um esposo excelente e que você fique aqui na igreja com ele, viu? Não faça igual a Janaína, não, para não... Maturidade cristã, e estamos sobre o subtema confiança da vida eterna. Vamos rapidamente recapitular aqui o que nós vimos no estudo anterior. Nós baseamos o estudo em duas perguntas, mas nós ficamos só em uma. E hoje eu gostaria de entrar na outra pergunta. Nós respondemos a pergunta no domingo anterior, posso ter certeza da vida eterna? Será que é possível eu ter certeza da vida eterna? Eu fiz minha decisão em Cristo, será que isso é possível? E nós vimos no estudo anterior que tem sido um grande dilema sobre esse valor, sobre esse princípio, porque nos últimos anos o evangelho tem crescido muito, e esse crescimento trouxe coisas boas, mas trouxe coisas ruins também, porque existem muitas igrejas, talvez algumas não são, nem podemos nem chamar de igrejas, tem crescido, tem sido largo o caminho, mas não tem apresentado um evangelho sólido, não tem apresentado um evangelho firmado na palavra de Deus. E esse assunto, essa convicção, ela está pautada na palavra de Deus. Mas com o crescimento do mundo evangélico, eu gosto de usar essa expressão, né? O mundo evangélico contemporâneo, alguns valores têm se deixado de lado e esse tem sido um. E é a nossa principal base, é termos certeza sobre a nossa fé. O que a palavra de Deus diz? Então nós aprendemos no estudo anterior, é possível termos certeza da vida eterna? E a resposta é sim. E um dos versículos que nós vimos, passando aqui para ele, foi justamente esse aqui. Esse foi o versículo base para o nosso domingo anterior. De João capítulo 10, versículo 27, onde diz que as minhas ovelhas. Então nós aprendemos aqui a propriedade. O Senhor Jesus dizendo as minhas, aqueles que creram em mim, aqueles que depositaram a sua fé em mim, as minhas ovelhas, elas o quê? Ouvem a minha voz. Então, além da propriedade, as minhas ovelhas, nós vimos também que essas ovelhas, elas atendem à voz do seu pastor. E eu as conheço. Jesus disse que eu as conheço, as minhas ovelhas, e elas me seguem. Então, aqueles que creem em Cristo, ouvem a sua voz e o seguem. E o versículo 28, vamos ler juntos? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Então, aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador, eles têm a vida eterna. E sempre quando o Senhor Jesus, na maioria das vezes, fala da vida eterna,
fala no tempo presente. Então isso significa dizer que a vida eterna ela é o quê? Ela é instantânea àqueles que creem. Eu creio em Cristo. Nós vamos ver já já o que acontece no momento da nossa decisão em Cristo. No exato momento em que nós entregamos a vida a Cristo, o que é que acontece? Para termos mais convicção sobre esse princípio aqui, é possível ter a vida eterna? Sim, porque Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. Ao lado desse versículo, nós colocamos aquele outro lá de Romanos, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, nada pode nos separar do amor de Deus, nem espada, nem mesmo a morte, nem doença, nem fome, nem nudez, nada pode nos separar do amor de Deus. E hoje nós iremos então para a segunda pergunta, tá bem? E a segunda pergunta é, a primeira, posso ter certeza da vida eterna? Sim, devemos ter, porque Deus diz que aquele que crê tem a vida eterna. É possível perder a salvação? É possível perder a vida eterna por alguma razão, por algum instante? Será que é possível perder essa vida eterna? Você fez a sua decisão em Cristo, alguns talvez aqui têm muitos anos de fé, né? Alguns são mais novos na fé, mas a pergunta é, essa minha fé, né, essa vida eterna que eu recebi de Deus, está segura nas mãos dele, será que é possível por alguma razão, desde que eu fiz a minha decisão, é possível perder ela por algum pecado, por eu ter me afastado do Senhor, por alguma razão a qual eu abandone a Ele, será que é possível perder essa salvação? Então nós vamos trabalhar essa resposta hoje pela manhã. Vamos a uma palavra de oração, brevemente. Deus e Pai, estamos diante da sua palavra, aqui estamos em todas as programações, e na escola dominical estamos pedindo o teu auxílio, para que venhamos entender melhor sobre a vida eterna, a salvação. Então nos ajuda, Deus, a entendermos os valores que contornam essa verdade. Ajuda-nos a clarear em nossa mente e termos convicção, ó Deus, de quem nós somos e do que o Senhor fez por nós. Assim nós oramos. Pedimos a sua direção em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, né? Estou com a impressão daqui como que eu estou com o ouvido meio ruim. Ok. Não sei se foi uma barata que entrou no ouvido. Pois bem, vamos lá. Meus irmãos, a vida eterna é uma verdade pautada nas Escrituras e nós devemos ter convicção dela. Por algum tempo na minha fé, eu não tive essas convicções. Mas uma vez que eu entendi, e isso clareou tão bem nos meus olhos e no meu coração, que trouxe muita alegria, e até a forma como nós vivemos, ela vai mudar. Porque a nossa fé ela vai reger como nós vamos viver no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, nós vamos entender o que acontece. Para entendermos essa pergunta, se é possível perder a salvação, nós vamos ir lá na raiz e ver o que acontece no dia em que nós fazemos a nossa decisão em Cristo. Então, vá lá para Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Vamos entender bem, lá na raiz, sobre essa pergunta que desafia a muitos cristãos, né? Alguns ainda não têm essa convicção, essa certeza, pois acham que está baseada na sua vida, nas suas emoções, e quando na realidade é Deus quem disse na sua palavra, aquele que crê tem a vida eterna. Vamos entender, começando lá por Efésios capítulo 1, versículo 13. Vamos lá? Efésios 1, versículo 13. Eu convido a amada igreja a lermos juntos, Efésios capítulo 1 e versículo 13. Vamos ler em uma só voz, 13 e 14. Diz assim:
Me ajudem com a leitura. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O 14. O qual é o penhor da nossa esperança, até o resgate da sua propriedade, em louvor. Muito bem. O que acontece no momento da nossa decisão em Cristo? Quando você fez a sua decisão em Cristo, quando você creu nele, e isso aconteceu, em primeiro lugar, no interior, no seu coração, e depois você respondeu a essa fé levantando a mão, ou indo até um irmão, ou indo até um pastor e disse, olha, eu entendi o evangelho, eu quero ser um crente no Senhor Jesus Cristo, ou eu quero entregar minha vida a Cristo. Ou como uma expressão muito popular, eu quero aceitar a Jesus. Nesse dia, nesse exato momento, o que aconteceu, conforme diz Efésios 1:13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes, selado. Selado com o Santo Espírito da promessa porque foi prometido por Cristo. Ele disse aos seus discípulos, eu enviarei outro Consolador. Lá em João 14, o Senhor Jesus, despedindo os seus discípulos aqui na terra, começou a consolar eles, dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele começa ali a descrever e a falar sobre aquele que viria. Ele iria, mas ele enviaria outro. Esse outro significa outro da mesma essência, o Espírito Santo. E esse aqui é o selo da igreja. O Espírito Santo, ele está atuando na igreja. Ele é o nosso guia. E os dias do Espírito Santo está contado juntamente com a igreja. Porque quando Cristo voltar, ele vai levar a sua igreja e o Espírito Santo vai junto com a igreja. Eu estou dando uma adiantada aqui nesse princípio. E quando o Espírito Santo for junto com a igreja, arrebatada, aí vamos entrar num período chamado de grande tribulação. A terra vai ficar insossa, porque o sal da terra vai ser retirado. Aqueles que são selados serão levados juntamente com Cristo. Isso é uma promessa. Mas no dia da nossa decisão, isso aconteceu. Tendo nele crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, fostes carimbados. E o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. E o que significa aqui o penhor? O selo, que é o Santo Espírito da promessa, todos aqueles que creem são selados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. E esse selo, irmãos, ele é a garantia antecipada da entrada nos céus. O Espírito Santo é aquele que nos convence do nosso erro, dos nossos pecados. É o que nos guia quando nós erramos. E nós ficamos admirados com isso. Eu lembro muito do início da minha fé em Cristo, ali nos anos de 1998, quando, nos primeiros erros que eu cometi, a mente acusando. Isso aqui é errado. E por que antes eu não era acusado? Porque antes a minha consciência não acusava, então, desses erros aqui que eram do dia a dia. E agora fiz a decisão em Cristo, e no início da fé, aquela luta para entender esse mundo e os valores eternos, e seguir a Cristo, e com todas aquelas dificuldades, o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Você só compreende a Bíblia, a palavra de Deus, se você já é um cristão. Você só compreende ela porque o Espírito Santo está agindo, porque ele está fazendo você entender. Por que você não entendia antes? Porque Deus não havia aberto os seus olhos, o Espírito Santo não habitava em você ainda. Então aqueles que creram na palavra de Deus, ouviu o Evangelho, tendo nele crido, foste selado.
Esse selo, aqui no versículo 14, é o penhor. E o que é o penhor? O penhor, eu acho que os mais velhos aqui sabem o que é um penhor. Essa palavra era muito usada no passado, né? Alguém deixou ali o penhor, uma garantia de que havia comprado aquele terreno. Eu vou deixar aqui o penhor. Eu vou deixar algo garantido de que eu dei a minha palavra e isso aqui faz parte, é minha propriedade, é meu. É o penhor. E o Espírito Santo, na vida do cristão, é o penhor. É a garantia de que nós iremos entrar onde? Lá. Podemos usar um exemplo, eu acho que eu já usei esse exemplo algumas vezes. Antigamente, eu acho que hoje, não sei se tem mais carta, não sei se alguém envia carta ainda, né, com o WhatsApp e tudo isso, com a mídia, né? Mas quem aqui já escreveu uma carta, levante sua mão. Uma carta à mão, escrita à mão mesmo, levante sua mão, né? Olha, muitos aqui escreveram para o seu filho, né, para sua mãe mesmo, ou para o seu pai, né? Eu escrevi uma para minha avó e para os meus pais, eu lembro disso ainda. Mas quando eu cheguei lá nos Correios para enviar essa carta, não tinha como enviar essa carta se ela não tiver tinha o danado do selo, rapaz, e tinha que comprar esse selo e tinha que carimbar essa carta para ela chegar ao destino dela. Se por alguma razão essa carta, né, perdesse o selo, rasurasse, não tinha como ela chegar aonde? No destino, não tinha como. E assim somos nós, que cremos em Cristo. Tendo nele crido, foste o quê? Selado, carimbado com o Santo Espírito da promessa. Ele é o penhor, ele é a garantia, então, que vamos ter essa herança. Aqui diz o qual é o penhor da nossa herança. Né? Nós temos uma herança e ela está garantida porque ele nos selou com o Santo Espírito da promessa. Até ao resgate da sua propriedade, olha só, até ao resgate da sua propriedade, quando ele vier nos resgatar e pegar o que é seu, tá bom? Então, aqueles que são selados serão levados por ele. Então, é muito importante respondermos a começarmos por aqui, para entendermos se é possível perder a salvação. Então, tendo esse princípio já firmado, nós vamos guardar essa informação, porque vai ser importante para o final do nosso estudo. Então, resumindo, quando você ouviu o Evangelho da Verdade, tendo nele crido, fomos selados com o Santo Espírito, como garantia. O selo é o penhor, é o Espírito dado por ele. Está assegurado para um dia sermos resgatados definitivamente por aquele que nos comprou com o seu sangue. Então, fomos selados e garantidos por aquele que morreu por nós, comprando então, nos resgatando então da condenação eterna. Mas a pergunta ainda fica, mas, pastor, alguém, ainda assim, sendo selado, sendo comprado por ele, por pecar em algum pecado absurdo e se afastar da igreja, da comunhão, e começar a viver demasiadamente como quer, não respeitando a fé, abandonando mesmo a fé e indo para, desculpa a expressão, né, se desgraçar nesse mundo. Será que essa pessoa que está fazendo isso, ele não vai perder esse selo? Ele não vai perder a salvação que um dia foi dada a ele por meio da fé? Será que ele não vai perder? Será que, se acontecer comigo, será que eu não vou perder essa salvação? Eu quero lhe lembrar algumas coisas. E uma delas é lembrar de alguns princípios que não estão pautados no que fazemos, mas no que ele fez por nós. E um deles é que nada pode nos separar do amor de Deus. É que aqueles que creem em Cristo estão seguros nas suas mãos. Se por alguma razão, circunstância, nos desviarmos dessa fé, a pergunta é: perdemos essa salvação? E eu queria lhe lembrar de outro princípio,
importantíssimo que estão todos atrelados. Quando Jesus, lá na cruz, está morrendo, e os nossos pecados estão sendo lançados sobre ele naquela agonia, e as suas últimas palavras na cruz, ele diz: está consumado. A palavra é tetelestai, né, Leane? Já conhecemos. Tetelestai. Essa palavra significa, é uma palavra jurídica, e era usada também no comércio, que é quando alguém paga uma dívida, e ela está livre daquela dívida, e diz: está pago. Tetelestai. Então, muitos não entenderam essa expressão. Por que o Senhor Jesus está... Ele está morrendo ali, e ele diz: está consumado. Tetelestai. Está pago. A dívida que tínhamos entre nós e Deus, que dívida é essa? Dívida que Adão nos deixou. Dívida de condenação eterna. Essa dívida entre nós e Deus de condenação eterna, ela foi paga na cruz. Então, quando o Senhor Jesus diz: está pago, está consumado, então ele nos comprou com o seu sangue, ele nos resgatou. E progressivamente, soberanamente, ali já foi automático, mas progressivamente, no dia que você fez a sua decisão em Cristo, que você creu nele, naquele dia tudo aquilo ali se confirmou. A sua dívida de condenação foi paga na cruz. E ela progressivamente, no dia que você fez a sua decisão, aquele ato ali, você também foi resgatado. Eu criei, eu fiz a minha decisão, eu fui comprado por seu sangue. Fui selado com o Santo Espírito da promessa. Então é importante entender esses princípios. E nós vamos um pouco alargar esse estudo para você também entender que esses que fizeram a sua decisão em Cristo, esses vão viver para o Senhor. Não é chegar dentro da igreja e dizer: agora eu criei, eu vou viver como eu quero, porque eu não perco essa salvação. Já nota-se quem faz isso nunca recebeu, nunca creu verdadeiramente. Nunca creu. Eu não preciso de igreja, não. Essa é a ladainha que eu escuto muito e muito. Por muitas pessoas, não preciso estar ali dentro, não, para ter a salvação. Em parte, está certo mesmo. Não é a igreja em si, não é o prédio, o ambiente em si, mas é uma questão entre nós e Cristo. E essas pessoas que creram nele, que foram seladas, vão viver respondendo essa fé. Não vão viver como querem, não. Vão viver coerentes à sua decisão. Vivendo para o Senhor e para louvor da sua glória, e aguardando ele voltar. Mas nessa caminhada, até chegarmos o momento do resgate, tem lutas. Nós fomos salvos da condenação eterna. Fomos salvos da condenação eterna. Ele nos comprou, ele pagou o preço, está pago. Mas esse corpo ainda sofre lutas, sofreremos muitas lutas contra os nossos pecados. Lá em Efésios diz assim, Efésios, só um instante, capítulo 4, versículo 22 a 24, eu vou ler, tá bem? Escute com atenção. O apóstolo Paulo diz assim, ainda em Efésios, 4 e 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, segundo os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E o Espírito Santo, ele age em nós para trabalhar em nosso coração. Você lembra da expressão que eu falei? Eu até mencionei que eu vi essa expressão do pastor Hernandes Dias Lopes, que na salvação o Senhor nos tira da lama. Ele nos tira da lama da condenação eterna na salvação.
E na santificação ele vai tirando a lama de nós. Na salvação ele nos tira da lama. Na salvação ele nos tira da lama. E nesse processo que vamos viver na vida cristã, o Senhor vai tirando o que? A lama de nós. Ele já nos tirou da lama. Agora ele vai tirando a lama de nós. E é isso que acontece quando nós fazemos a decisão. Ele nos salvou da condenação eterna. Ele nos comprou. Mas tem um processo aí. Irmão Marcos, um processo de luta contra o velho homem, contra essa natureza pecaminosa ainda, contra esses pensamentos que nós temos errados ainda, contra essa carne que é inclinada para os desejos mesmo errados. A nossa natureza ainda pecaminosa, né? Ele não saiu de nós ainda não, tá bom? Ele nos salvou da condenação, mas esse corpo ainda perece. Então nós lutamos, lutando dia a dia para nos despojar. Nos despojar a ideia de tirar a roupa mesmo, né? Constantemente, diariamente, lutando, assim como constantemente você precisa lavar a sua roupa, a sua camisa, a sua calça, o seu vestido, para vir até aqui. A fé também é assim. Você precisa constantemente, você está labutando. Ah, pastor, ele nos salvou. Sim, ele nos salvou da condenação, mas há um processo agora. Esse processo aqui é chamado de santificação, que diariamente nós vamos lutando contra o nosso ego, contra nós mesmos, vamos lutando contra o mundo, vamos lutando contra o inimigo Satanás, que já nós vamos ver um versículo que talvez você vai ficar assustado, mas o versículo vai mostrar algo muito assustador para aqueles que querem viver, é um salvo, é um cristão, mas quer viver como quer. É meio assustador, mas já nós veremos. Mas antes de chegarmos lá, é importante lembrar que é um processo da minha decisão até eu chegar o dia do resgate. É lutando contra os nossos pecados. E aqueles que fizeram a sua decisão em Cristo, que são selados, foram comprados. 1 João diz assim, versículo 1 e 9. Vamos citar juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, agora você percebeu que há o pecado da condenação e há os pecados que vamos cometendo do dia a dia. Ele nos salvou do pecado da condenação. Ele nos salvou também dos nossos pecados, mas de forma progressiva, constantemente nós vamos lutando com ele, tá bom? É um processo que nós vamos lutando. E nenhum desses pecados, nesse processo, agora é a parte que você precisa prestar muita atenção. Nesse processo, ele nos salvou aqui, da condenação eterna. E nesse processo que vamos caminhando na vida cristã, 1 ano, 2, e vamos errando, e temos as falhas do dia a dia, aqui, verbalmente, uns contra os outros, nos desentendemos com alguém neste mundo, e vamos caminhando na fé cristã, e vamos labutando, fazendo os nossos devocionais, crescendo na fé, mas chega um momento X em que você adulterou. Em que você pecou contra Deus de uma forma que envergonhou o nome dele, ou um homem, né, pecou contra a sua esposa, e a esposa pecou contra o marido, e aqui. Ou alguém que se desentendeu com o outro e realmente deu um tabefe no pé do ouvido do outro, e pastor, eu não sou crente mais não, vou abandonar a fé mesmo, porque eu quase mato um ali. Aqui no ponto X, pastor, eu me desentendi com a minha esposa e a coisa foi feia, eu mandei ela embora e acabou-se. Eu vim até bem na fé, mas quando chegou aqui, acabou a fé. Esse aqui é a nossa pergunta, né? Então é possível o que aconteceu aqui, nesse processo,
eu perdi essa salvação? A pergunta é essa, onde nós estamos. A resposta é não. É não. Sabe por que é não? Está pautado na Bíblia. E nesse processo que você foi selado, que você creu, e você vem, chegou aqui, nesse ponto X de um pecado horrendo, horrível, horroroso, que escandalizou o nome de Cristo, até fechou uma igreja, coisa desse tipo, ou mais, né? Ou mais. Aqui, não significa dizer que você vinha sustentando a sua salvação. Se você disser que a salvação, ela se perde, então significa dizer que você está segurando ela. Pastor, eu posso perder a salvação. Se você acha isso, então significa dizer que você está sustentando ela com o que você está fazendo com a sua vida. Nós não sustentamos a salvação. Nós evidenciamos a salvação. Aqueles que creram em Cristo, é para evidenciar a sua salvação, a sua fé. A sua vida, a minha vida deve ser coerente à nossa fé. Você creu? Pois viva de forma digna do Evangelho. O mesmo Paulo em Efésios diz, eu rogo, irmãos, pela misericórdia de Deus, que andemos de forma digna da vocação a qual nós fomos chamados. Ande de forma digna. Mas ao dizer isso, Paulo não está dizendo que você está sustentando a salvação com a sua obediência. E você pecou, perdeu essa salvação. E talvez se você pensa isso, mesmo assim você ainda vai ser salvo, né? Que Deus lhe salve desse princípio aí, errado. Não, quando chegou aqui, não perdeu a salvação. Temos um advogado junto ao Pai. Fomos comprados. Vou usar a expressão, quem perdeu, né? É porque nunca ganhou. É porque nunca creu verdadeiramente. Ah, pastor, porque eu conheci fulano que viveu na igreja, passou até uns 3 anos ou mais, e nunca mais voltou. Perdeu a salvação. Ele não perdeu. Ele se enganou. Se enganou. O Senhor Jesus fala da semente, que foi lançada em alguns solos. E um desses solos, que foi no terreno pedregoso, diz que recebeu com alegria, mas logo que não teve raiz e nunca foi salvo, nunca creu verdadeiramente. E agora é a parte onde você vai até se assustar. Pastor, não sabia disso. É que temos um caso de um jovem, lá em Coríntios. Esse eu quero que você abra, para você olhar com seus olhos, pegar com suas mãos. Abra lá para Coríntios, por favor. Lá em Coríntios, eu vou reservar essa página aqui, capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo, por favor. O que acontece com aqueles que são verdadeiramente crentes em Cristo e querem viver fora dos trilhos que o Senhor propôs, é uma vida mesmo onde vai perder os privilégios, mas não a salvação. Porque aquele que foi selado, comprado, o foi. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 3 a 5 diz assim. Eu, na verdade, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que essa pessoa, versículo 5, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Nós temos um jovem aqui que fez a sua decisão em Cristo, foi selado, comprado genuinamente, e ele começou a andar na fé, a viver a sua vida cristã, esse jovem, mas quando chegou em algum momento da sua vida cristã, ele pecou
E qual foi o pecado dele? Quem sabe qual foi o pecado dele? Levante sua mão. Poucos sabem? Ele pegou a esposa do seu pai, a sua madrasta. Pense num pecado feio dentro da igreja, olha. O crente, ele pecou, ele caiu em pecado sexual com a própria esposa do seu pai, a sua madrasta. Pastor, não, isso aí tem que perder a salvação, não tem como. Vamos ver o que o texto diz. A igreja de Coríntios, ela estava orgulhosa, soberba, ela não estava tratando esse pecado, até que Paulo, ele escreve a carta e ele diz o quê? Agora, nesse contexto, você vai entender melhor, né? Eu, na verdade, ainda que ausente, ele não estava presente. Ausente em pessoa, mas presente em espírito, no sentido de dizer assim, o meu coração está aí. Eu já sentenciei que essa pessoa, esse autor dessa infâmia, ele seja em nome do Senhor Jesus, ele seja o quê? Ele seja entregue a Satanás. Irmãos, que coisa difícil de entender é essa? Esse cristão aqui, ele está com a vida rebelde, ele não quer sair desse pecado horrível, e Paulo diz o quê? Que essa pessoa que está cometendo esse pecado, isso é disciplina, tá bem? Que ele seja entregue aos seus próprios prazeres, nós vamos entregar ele. A expressão aqui diz que ele seja entregue a quem? A pergunta é, como é que um crente vai ser entregue a Satanás, pastor? É isso mesmo, pessoal. É bíblico. Se você é um cristão e você quer viver como você quer, pastor, eu tenho certeza da minha fé, mas eu vou viver como eu quero. Pois não tem coisa mais lamentável na vida do que isso, do que um crente querer viver como quer. A expressão é dura. Ele seja entregue a Satanás. Pois deixa que Satanás tome conta da vida dele. Ele não quer viver como quer? Agora entenda, o corpo vai ser destruído. O corpo. Mas o versículo diz o quê? Para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. Pronto. O crente pode perder a salvação? O crente verdadeiro não tem como. Pastor, eu quero viver a minha vida agora no pecado. Eu, pastor Ricardo, Deus me livre de uma coisa dessa, né? Mas eu vou cair no mundo mesmo. Pastor, não faça uma coisa, eu vou cair no mundo. Sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou ser entregue mesmo a Satanás. Ele vai destruir o meu corpo. Como? É com doença. É financeiramente. É com desgraça mesmo. Você quer viver assim? O seu corpo vai ser destruído no mundo. Esse jovem seja lançado fora da comunhão. Não é para viver entre nós. Vai viver, você quer viver assim? Pois vá. Destruição, Satanás vai tomar conta de você. A destruição do corpo, mas para que o espírito seja aquele que foi salvo, aqui, garantido, ele vai viver a vida cristã até o resgate. Mas se ele não quer, não, eu quero viver a vida, pois esse vai ser destruído. Mas o espírito vai ser o quê? Salvo. O que acontece, irmãos, é que nós vamos perder o privilégio de viver a vida cristã. Não perderemos a salvação. Seremos salvos. Por misericórdia, por sua graça. Mas não vamos perder o quê? Vamos perder o privilégio de vivermos a vida cristã. Isso se perde mesmo. Destruição do corpo para que o espírito seja salvo. E uma vez eu mencionei isso para um irmão pentecostal, e ele ficou lendo e relendo, e foi em casa 3, 4 vezes, querendo entender isso. Eu digo, meu irmão, a realidade é que você acha que a salvação, você está sustentando ela por obedecer a Deus. Que você não pode errar, não pode pecar, senão você perde a salvação. Não é isso. A vida cristã não é assim. Não é assim simples como você está achando. A sua obediência não está sustentando a salvação. Ela está evidenciando que você é um salvo. É para nós evidenciarmos mesmo, mas você não está sustentando ela.
Então veio a pergunta, e se eu quiser viver como eu quero? E se você for um cristão, ai de ti, ai de você. Se você for um cristão genuinamente selado, comprado pelo sangue de Cristo, ai de você se quiser viver a sua vida como você quer. Ele vai lhe disciplinar. Ah, mas se eu não quiser voltar, não se preocupe não, ele vai levar a sua vida. Pastor, Deus tira a vida? Está aqui. Esse aqui seja entregue para ser destruído o seu corpo como ele quer, mas para que o espírito seja salvo. Aquele que Cristo comprou, ele vai permanecer até o fim. Filipenses 1:6. Vamos citar juntos? Já é para ter decorado esse versículo. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Quem começou essa boa obra em nós foi Cristo. Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Mas tem o outro lado também. Qual é o outro lado? O outro lado bom é que quando queremos viver fora da vontade de Deus, Ele nos disciplina. Ele nos pega mesmo pelo braço, como um pai disciplina seu filho, o Senhor nos disciplina de várias formas, até que venhamos voltar para Ele. Se estáis sem disciplina, significa dizer que sois o quê? Bastardos, não sois filhos. Pastor, eu conheci uma pessoa que era um cristão, ele cantava na igreja, ele até pregava, mas ele se afastou. Como é que ele está hoje? Ele está bem, vivendo a vida dele bem, a vida bem. Então significa dizer que nunca foi filho de Deus, nunca creu verdadeiramente. Que tristeza. Mas se perguntasse como ele está, olha, pense numa vida de sofrimento que ele está. Esse pode ser um salvo mesmo. Deus está disciplinando ele para ele voltar para os atos do Senhor, porque aquele que começou boa obra há de completá-la. Eu quero citar algumas pessoas que possivelmente foram cristãos genuinamente salvos, selados com o Santo Espírito da promessa. Possivelmente. Você já ouviu falar de Elvis Presley? Levante sua mão. Elvis, o cantor, fez a sua decisão em Cristo. Evidenciou a sua fé por muitos anos. Cantava. Você acha que ele aprendeu a cantar foi no mundo, foi? Na igreja. Tem muitos louvores ainda, ele cantando, ele jovem cantando muitos louvores a Deus. Mas as fascinações do mundo o trouxe. As fascinações do mundo o levou. E possivelmente Elvis era um cristão verdadeiro. E por anos há relatos de que ele vinha sofrendo por ele decidir viver como quer, sendo um cristão. Eu quero viver como eu quero. Ele fez muito sucesso. Até hoje canta-se as suas músicas. E muitas delas baseado mesmo até na fé mesmo. Ele ainda preservou a cultura, mas se afastou de uma forma que não quis mais voltar. O mundo fascinou. Mas não durou muito tempo, porque Deus, ainda jovem, fez o quê? Ceifou a sua vida, tirou, em um acidente de avião. E assim eu escuto de muitos outros cristãos que querem viver a sua vida como querem. Vão embora cedo, porque aqueles que são salvos, eu conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas eu conheço. Elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Ninguém os arrebatará da minha mão. Eles são meus. E se por alguma razão você quer viver fora desse padrão, ai de ti, ai de você. Amém? Pastor, tantas verdades são essas, pautado na palavra de Deus. Ai de você. Ah, pastor, eu quero viver como eu quero. Ai de ti. Irmã Vanessa, irmã Vânia, recentes na fé, pastor, eu vou abandonar essa fé. Ai de ti. Pastor, está colocando medo? Não. Davi,
que foi comprado pelo sangue de Cristo. Pastor, eu errei, agora eu vou me entregar mesmo. Ai de ti, se fizer isso. Ricardo, Keila. Está aqui um exemplo de alguém que se afastou. A Keila. Foi fácil. Todo o tempo, Senhor, você é um dos meus. Você está fazendo o que aqui? Esse é o sentimento. Eu sei disso porque eu já fui no mundo. Eu fiz a minha decisão em Cristo. E por falta de cuidado, de deslize meu mesmo, eu caí no mundo por mais de anos. Em 98 eu fiz a minha decisão em Cristo, tão fiel ali, cantando na igreja. Mas no carnaval de 99 eu me desgracei. Estou confessando um pecado da minha juventude. E eu tenho uma foto vergonhosa minha no carnaval de 99, lá na cidade de Delmiro Gouveia. Eu aqui na frente, já feita a minha decisão, mas querendo me lambuzar no mundo. E a placa dizia Carnaval de 99. E eu lá postando a foto. Eu guardo ela para não ter vergonha dessa foto. Mas lá no mundo, aqui não é o seu lugar, não. Você está fazendo o que aqui? E peia, menina. Até voltar. Porque Ele cuida de nós. Então o crente pode perder a salvação. Você pode perder o privilégio de viver a vida que o Senhor pode levar para si. Amém? No próximo domingo, eu vou abrir para perguntas, tá bem? Hoje não deu tempo, nós vamos abrir, vamos conversar sobre essa salvação. Amém?